Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma videoaula, e hoje conversaremos sobre cultura surda. Vamos refletir juntos o que seria cultura surda, mas antes eu queria pensar com você sobre o conceito de cultura. Conceito de cultura no sentido para você, para mim, o que tem norteado as discussões sobre esse conceito. Vamos lá? O conceito de cultura nos mostra, nos revela que tem relação com o que nós somos, com o que nós vivenciamos, a maneira como nos portamos. E também podemos entender que cultura, esse conceito, ele não é um conceito estático, parado, que permanece sempre da mesma forma. Pelo contrário, está sempre em mudança, sempre em construção. E Laraia vem nos dizer sobre a situação de estar distante ainda de terminar as discussões sobre o conceito de cultura. Existem para lá de 200 conceitos dentro dessas discussões do que seria cultura. Mas mesmo assim ele contribui com uma definição que eu queria ler com você. O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma determinada cultura. Laraia, 2009. A partir dessa leitura que Laraia nos trouxe, nós podemos perceber que o conceito de cultura está atrelado à questão da herança, da transmissão. E quando a gente traz isso para refletir no mundo dos surdos, como que se dá essa situação? Através de Ferreira Brito, nós descobrimos que ela fala um pouco sobre identificar diferença. Identificar diferença na cultura surda, Andréia? Como assim? É assim mesmo. Identificar a partir do que nós observamos no outro. Por exemplo, com relação à forma de lidar, de reconhecer o comportamento da pessoa surda, o que eu valorizo nela, o que destaca, o que no comportamento do indivíduo surdo chama a minha atenção. A princípio ele não está compartilhando a mesma língua que eu, a língua que ele utiliza é de uma outra modalidade. Será que quando eu reconheço essa diferença, eu oprimo o indivíduo surdo ou eu começo a observar o que tem de valor, o que tem de interessante, o que tem de contribuição que esse sujeito traz para a comunidade no geral, para o nosso país, para a nossa sociedade? Então eu queria ler esse trecho com você, que vai nos esclarecer a respeito dessa diferença que eu comentei. Reconhecer a diferença entre o surdo e o ouvinte é encarar a realidade relativa do surdo. É reconhecer suas limitações no que diz respeito ao desempenho na aquisição da língua oral. Entretanto, é também reconhecer sua habilidade linguística, que se manifesta na criação, uso e desenvolvimento de línguas gestuais visuais, ou seja, línguas de sinais, e aí então seremos iguais. Pessoal, partindo dessa reflexão, nós entendemos o seguinte, que a análise do indivíduo surdo, que nós estamos abordando aqui culturalmente, seria uma análise socioantropológica, diferentemente de uma análise clínica, diferentemente de abordagens da área da medicina, que geralmente aponta para o indivíduo surdo como uma perda, como algo que falta. Quando Ferreira Brito vem dizer para a gente atentar para uma outra habilidade, né? A habilidade que se destaca no uso da língua de sinais, com as criações, com as produções, com toda a interação e a maneira do surdo vivenciar o mundo. Então, quando a gente observa que existe produção, existe interação, nós podemos observar a necessidade e a importância de que os surdos eles formam grupos. Eles formam uma comunidade. E você me pergunta, Andréia, como assim comunidade? Comunidade surda, grupo de surdos? Sim, eles se identificam nos seus interesses, nas suas metas e formam grupos, comunidades. Esse agrupamento social, a comunidade surda, ela é essencial para que haja a transmissão de informações, de cultura, dos fatos históricos, tudo que norteia a vida da pessoa surda. Entendemos então a importância da comunidade surda para a transmissão dos fatos históricos, das militâncias, de tudo que ocorreu na toda a trajetória da história dos surdos, de como se dá as interações sociais, e nós vamos falar mais profundamente à frente sobre isso. Vamos à leitura de uma definição sobre comunidade surda com Padden. Uma comunidade surda é um grupo de pessoas que vivem num determinado local,
partilham os objetos comuns dos seus membros e que por diversos meios trabalham no sentido de alcançarem estes objetivos. Uma comunidade surda pode incluir pessoas que não são elas próprias surdas, mas que apoiam ativamente os objetivos da comunidade e trabalham em conjunto com as pessoas surdas para os alcançar. PAB. Então, a partir desse conceito que nós acabamos de ler, nós podemos perceber que não só a pessoa surda faz parte dessa comunidade, mas familiares, amigos, profissionais, intérpretes de Libras, aspirantes, você e eu que estamos inseridos em mergulhar no conhecimento sobre a cultura surda. E o que seria cultura surda? Vamos ver o que Strobel nos fala sobre isso? Cultura surda é o jeito de um sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de se torná-lo acessível e habitável, ajustando-os com as suas percepções visuais, que contribuem para a definição de identidades surdas e das almas das comunidades surdas. Strobel, 2008. Cultura surda, então, diz respeito às ideias, à maneira como a pessoa surda se expressa, vivencia o mundo, a maneira como ela transmite as suas experiências visuais, como ela se relaciona com tudo que está ao entorno dela. Suas ideias, seus hábitos, suas tradições, tudo de acordo com o que diz respeito ao indivíduo surdo. Dentro desse tema de cultura surda, Karen Strobel traz em seu livro as imagens do outro sobre a cultura surda. Então ela coloca vários artefatos culturais que nós vamos mencionar. E o mais interessante é que a abordagem dela é na perspectiva do indivíduo surdo. Ela tem várias pesquisas na área, várias entrevistas, e o que ela traz nesses artefatos como definição é sob a perspectiva do sujeito surdo. Strobel define artefato como um termo que pode estar relacionado a objetos ou materiais produzidos, mas que também engloba o modo de ver e sentir de determinado grupo. Vejamos aqui pelo menos 8 artefatos apresentados pela autora. Artefato experiência visual. Perlin e Miranda trazem um conceito sobre experiência visual como sendo a utilização da visão com a finalidade de comunicação. Os surdos percebem o mundo através dos olhos. No artefato experiência visual, o indivíduo surdo ele exprime da melhor forma possível como que ele se relaciona com o mundo, através da visão, como foi descrito anteriormente pelas autoras. Um exemplo seria uma experiência de um jantar romântico. Na cultura dos ouvintes, seria num restaurante de meia luz, música ao vivo, a movimentação de instrumentos, de músicos, né? Mas com relação à cultura surda, será que é a mesma coisa? De acordo com algumas experiências relatadas por indivíduos surdos, nesse mesmo contexto, foi bem complicado e difícil. Por quê? Num restaurante com meia luz, não era possível ver claramente a expressão facial do outro, no caso do encontro de um casal. Não era muito fácil ver a sinalização devido a essa baixa luz. Então seria necessário, de acordo com a cultura surda, de acordo com o artefato experiência visual, ter uma luminosidade adequada para que pudesse ter uma comunicação efetiva. E aí sim ter esse momento interessante nesse contexto de jantar romântico. O artefato cultural, desenvolvimento linguístico. A aprendizagem da língua de sinais, como de qualquer língua materna, é fator fundamental para o desenvolvimento de todo indivíduo, pois dessa forma ocorrerá a participação efetiva na sociedade, exercendo cidadania. No artefato desenvolvimento linguístico, podemos perceber como é essencial, como é importante a questão da língua de sinais. E ela representa a identidade desse povo, do povo surdo. Não só a língua de sinais propriamente dita, com a sua estruturação, com a sua gramática, mas também faz parte desse artefato aqueles sinais que são desenvolvidos de forma doméstica, dentro da casa, quando tem família ouvinte, pai, mãe, ouvinte, criança que nasceu surda, e como que estabelecer ali uma comunicação. Então se desenvolve ali dentro dessa família, que muitas das vezes estão longe do acesso a uma comunidade surda, acesso a indivíduos surdos sinalizantes, e ali dentro dessa família eles desenvolvem sinais próprios, domésticos, do dia a dia ali, para manter um mínimo de comunicação. Nesse artefato de desenvolvimento linguístico, nós podemos perceber a importância do contato com a comunidade surda,
Como é importante quando tem um indivíduo que nasceu surdo ou ficou surdo, que ele tenha contato com a comunidade surda o quanto antes para poder ter acesso a esse desenvolvimento, para ele poder se apropriar dessa língua e assim ele poder fortalecer a sua própria identidade. Artefato cultural familiar. Quando uma família vai receber um bebê, no geral espera o nascimento de uma criança perfeita, e essa ideia de perfeição está ligada quase sempre ao uso dos 5 sentidos do corpo humano. Dessa forma, percebemos a associação do termo de anormalidade no caso de ausência de um destes sentidos. Strobel, 2008. Comentamos há pouco sobre a situação de criação de sinais domésticos no meio familiar. Quando o pai e a mãe, ouvintes, têm uma criança surda e precisa se desenvolver isso, precisa se desenvolver uma comunicação. E analisando esse artefato familiar, nós podemos ver como que acontece os sentimentos, as reações quando chega a criança surda. Strobel vem falar sobre a relação dos 5 sentidos do nosso corpo humano, da análise, e às vezes isso é interpretado como uma perda, uma ausência, já que aquela criança não tem um dos sentidos, e acaba relacionando isso com uma questão de anormalidade quando não é. Quando é para ser valorizado como um indivíduo surdo, cuja diferença, que nós já falamos lá no início, é apenas linguística, e estabelecer ali o que pode ser feito para se manter uma melhor comunicação, um melhor desenvolvimento para todos envolvidos. Algo que nos chama a atenção nesse artefato é o fato de que quando chega a criança surda, geralmente a família ouvinte por algum motivo, ela não procura uma comunidade surda, ela não procura um indivíduo surdo. Ela é levada para a área médica e ali ela é incentivada a tratamentos clínicos que não envolvem o conhecimento, a aquisição da língua de sinais, muitas das vezes. Um fato curioso nesse artefato familiar é que, por exemplo, as famílias que têm animais, e existe uma comunicação, no caso de famílias surdas, pai, mãe, filhos, tios, surdos, quando existem os animais, como é que se estabelece a comunicação, como que é a interação desses animais com os indivíduos surdos dentro dessa família? É muito natural e eles compreendem os comandos em língua de sinais, e isso é muito valorizado pela comunidade surda. Artefato cultural, literatura surda. Strobel fala que a literatura surda diz respeito às experiências do povo surdo, que revelam as barreiras e opressões ouvintes, materiais e registros que testemunham as ações de líderes e militantes surdos sobre a valorização das identidades surdas. A literatura surda ela é rica em seus diversos gêneros, alcançando todas as idades, tendo essa importância essencial na preservação e valorização da identidade surda. Eles podem transmitir suas experiências, transmitir suas vivências e também registrar de forma que vai preservar essa identidade surda. Artefato cultural, vida social e esportiva. Segundo Strobel, o artefato cultural, vida social e esportiva estão inseridos nos acontecimentos culturais, como casamentos entre surdos, festas, lazeres e atividades nas associações de surdos, eventos esportivos e outros. Neste artefato, nós vemos mais uma vez a importância das associações de surdos, onde ocorrem os eventos, principalmente os esportivos, que anteriormente tinha esse interesse do contato, do entretenimento, da integração, e depois foram servindo para outros objetivos que nós vamos falar mais à frente. Então, com relação às amizades, com relação aos casamentos entre pessoas surdas, é um número muito grande na comunidade surda, e uma coisa interessante é o batismo da pessoa que chega à comunidade. Para a pessoa surda, nesse desenvolvimento de vida social, ele geralmente escolhe um sinal que te represente, que represente seu nome, uma característica em você que chame a atenção. Pode ser a sua profissão, pode ser uma característica física. Então, a partir desse momento que é escolhido um sinal para você, você já está ali inserido nesse meio social do indivíduo surdo. O meu sinal, por exemplo, é esse aqui. Artefato cultural, artes visuais. Como afirma Strobel, o artista surdo cria arte para que o mundo saiba o que pensa, para explorar novas formas de olhar e interpretar a cultura surda. Neste artefato, artes visuais,
nós vemos a importância do indivíduo surdo como artista que se apropriou da língua de sinais e que ele deixa bem claro do poder dessa língua com relação à criatividade, com relação às expressões artísticas de uma forma geral. Temos algumas pessoas que se destacam aqui no Brasil, como Nelson Pimenta, como artista, e temos destaques também em todos os setores, artes plásticas, esculturas, cinema, teatro, onde o surdo se expressa através da sua arte, valorizando e preservando a sua identidade. Artefato cultural política. Dentre muitos movimentos e lutas, a mais importante foi a conquista do reconhecimento da língua brasileira de sinais, Libras, em 2002, e também o Dia do Surdo, 26 de setembro de 1857. Nesse artefato política, lembra que nós falamos que íamos comentar mais à frente? A importância das associações, das militâncias, das assembleias realizadas, tudo com o objetivo de se procurar ter direitos e lutar por esses direitos. Então, o reconhecimento da língua brasileira de sinais oficial aqui no Brasil foi uma dessas conquistas devido a todos esses movimentos. E um outro momento importantíssimo foi o reconhecimento do dia 26 de setembro para que ficasse afixado aqui no Brasil como Dia do Surdo. Artefato cultural materiais é o resultado de transformação da natureza. Neste artefato vemos a importância da criação de determinados objetos que fazem parte do dia a dia do surdo. No artefato materiais, nós podemos observar no dia a dia como que funciona os acessos para a pessoa surda. Por exemplo, numa casa, numa residência onde o pai e a mãe sejam surdos, enfim, o bebê ouvinte ou surdo, ele vai chorar. E a existência de uma babaia eletrônica luminosa é essencial. Então essa seria a produção de um material que ia atender o surdo nessa questão do visual, né? De estar de acordo com o visual para ele. Esses materiais são importantes não só na casa do indivíduo surdo, mas em todas as casas, ouvintes e surdos, para uma melhor interação, socialização. Por exemplo, a campainha luminosa. Dessa forma, todos podem perceber quando é acionada a campainha luminosa. E refletindo hoje sobre o avanço da tecnologia, por exemplo, nós vemos as chamadas de vídeo, que são chamadas instantâneas, onde favorece a comunicação imediata entre o indivíduo surdo e o ouvinte, entre surdos na comunicação. Então, por hoje é só até aqui. Vamos deixar disponibilizado na plataforma o material dessa aula e incentivo você a aprofundar suas pesquisas nesse tema que é muito interessante e muito rico. Até a próxima!